Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas Henrique, eu estudo no Colégio Juarez e sou do primeiro ano. Hoje estou aqui para te ensinar um pouquinho sobre noções básicas da economia atual, mundial. Então, pega sua pipoquinha, coloca, tira a série do Netflix que você está vendo, porque agora você vai ver minha aula. Muito bem? E vamos lá. Para eu te explicar a economia mundial, a gente precisa pegar o mundo como estava depois da Segunda Guerra. Pois bem, depois da Segunda Guerra, ascensão de duas ideologias político-econômicas, capitalismo e socialismo. Teve a Guerra Fria, os dois não se pegavam muito bem, e no final o capitalismo dos Estados Unidos acabou vencendo. Com isso, o mundo se tornou capitalista. Aí você se pergunta, e a China e a Cuba? São socialistas políticos e não econômicos. Ou seja, são socialistas, eles se dizem socialistas, mas aplicam isso só no âmbito político, não no âmbito econômico. A China, porque está lucrando muito com isso, e Cuba ainda não se sabe muito por quê. É só um parquinho dos Estados Unidos. E com isso também, a gente tá vivendo agora a terceira revolução industrial, e dentro do capitalismo, a quarta fase do capitalismo, que eu já vou explicar mais um pouquinho. Pois bem, agora explicando as fases que eu falei para vocês. A primeira fase são quatro fases: primeira, segunda, terceira e quarta. A primeira fase é a fase comercial das grandes navegações, onde se valorizava muito o comércio. Depois, na Revolução Industrial, a gente tem o capitalismo industrial, que eu não preciso entrar em muitos detalhes, por quê? Porque é uma revolução onde se prioriza o meio de produção, e é daí que surge o conceito do capitalismo. Não há um anacronismo que eu estou fazendo quando eu falo do capitalismo comercial, porque o conceito de capitalismo só surgiu depois, mas o capitalismo já existia. Voltando. É, depois, acho, no início de 1900 até mais ou menos os dias atuais, a gente tem a terceira fase, que é a fase financeira bancária. Ou seja, quem comanda é o mercado financeiro, o mercado dos bancos. Como o banco lucra? Com juros. Então, quem comanda, comanda o comércio e o mercado e o dinheiro dos próprios países também é o banco. E agora o quarto, que a gente tá numa fase de transição quase completa por quase, principalmente depois da crise de 2008. A quarta é o técnico informacional, ou seja, vou resumir tudo isso em uma palavra só: internet. Entende? As relações mudaram. Agora eu não preciso ter mais uma loja física, principalmente nesses tempos de pandemia. Eu não preciso mais ter uma loja física. Eu posso simplesmente usar a internet para vender e expor um produto meu e me comunicar com empreendedores e clientes pelo mundo inteiro. Entendeu? Só que a gente também teve com o capitalismo, com a ascensão do capitalismo, a gente também teve outros probleminhas. Não só probleminhas, mas com alguns conceitinhos novos. O DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Sabe aquela divisão de trabalho? Não é uma divisão tipo, trabalhos, aquele trabalho de sem carteirinha, com carteirinha, não. São divisões entre os países para ver qual tipo de trabalho tem mais não, trabalho tem mais abundância em cada país. Não é a divisão de país que a gente conhece como desenvolvido, transição e subdesenvolvido. É uma divisão de trabalho. Agora indo sobre os desenvolvidos, a transição e subdesenvolvidos, a gente também teve essa divisão com a ascensão do capitalismo, né? O Brasil, vocês vão ver que há pouco tempo, ele foi classificado como dos Estados Unidos como subdesenvolvido. Ele era um país em transição, os Estados Unidos colocou ele como subdesenvolvido. É um negócio meio assim, né? Os Estados Unidos não sabe o que faz. Mas nem tudo é flores para o capitalismo, não é mesmo? A gente houveram grandes crises no capitalismo, mas eu vou destacar duas que ocorreram depois da Segunda Guerra, em 1971 e em 2008. Em 1971 foi uma crise petrolífera
que foi mais para os Estados Unidos, mas que atingiu o mundo inteiro, principalmente no preço da gasolina no Brasil na época da ditadura. Vocês vão ver mais para frente. Em 2008, a gente teve uma crise que é sentida até hoje, que é uma bolha imobiliária. Que nos Estados Unidos era muito fácil conseguir crédito e com o crédito você tinha a garantia de que uma imobiliária como garantia. Mas isso gerou uma bolha que acabou estourando e a crise ferrou com todo mundo. Até hoje é sentida essa crise. Não mais nos Estados Unidos, só que é mais pra gente. Agora, só para finalizar, eu vou dar uns conceitos para vocês que é super importante, também está dentro do capitalismo, mas é muito importante, não só para a prova do Embraer, mas como para o Enem, que é o toyotismo e o fordismo. O que é o fordismo? É um sistema de produção em massa, e pensa numa esteira, onde vai passando um pedaço de metal, e existe uma divisão, ou seja, tem um trabalhador a 1 metro e um trabalhador a 5 metros. O trabalhador de 1 metro ele vai fazer sempre o mesmo trabalho, diferente do de 5 metros, que vai fazer vai fazer sempre o mesmo trabalho, só que um trabalho diferente do que está a 1 metro. E detalhe, a produção era em massa. Eu produzi, por ano, por exemplo, eu quero produzir 5 milhões. Aí eu não vendia tudo. Aí tinha um problema. Aí surgiu o toyotismo, que o toyotismo é quase a mesma coisa do Fordismo. Só que a diferença é que você produz pouco para o mercado absorver, e depois que o mercado absorver, você vai começar produzindo mais para não ter desperdício. Entenderam? Muito bem? Eu prolonguei um pouquinho o tempo, mas em conceito geral, essa foi a aula de hoje sobre noções básicas da economia mundial. E é isso, sempre para estudar e bons estudos!